Aleluia. Fechamos nossos olhos. Deus, no nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor nesta noite que mais uma vez o Senhor usa o teu filho nas tuas mãos, Pai, para entregar a tua igreja o que o Senhor queira falar conosco. Rabacai. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais. Deus, o nosso coração, meu Pai, para que essa palavra adentre, aleluia, haja transformação. É o pedido da tua igreja, não no nome do irmão Kleber, não no nome do pastor, mas no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Aproveitando que a igreja está sob os pés, por gentileza, queridos, abra a vossa Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 8, a partir do versículo de número 23 até o versículo de número 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 ao 27. Enquanto a igreja encontra, eu quero estar deixando aqui, em primeiro lugar, minha gratidão a Deus por estar aqui, mais uma vez, podendo glorificar ao nome dele juntamente com esta igreja. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, os irmãos que nos acompanham da cidade de Romaria, e também louvo a Deus pela vida do pastor José Arnaldo e toda a família. E cumprimentando o pastor José Arnaldo, eu cumprimento a igreja, os obreiros, todos os irmãos que estão aqui dentro dessa casa de oração. Louvo a Deus também pela vida do pastor Eduardo. Que Deus continue abençoando, dando vitória. Para mim uma honra e um prazer estar aqui nessa noite, dividindo essa tribuna contigo. Louvado seja o nome do Senhor também pela vida do nosso irmão José Carlos. Que Deus abençoe este varão sempre está conosco, né? Domingo passado estivemos numa manhã com Deus e ele estava lá. É a benção. Deus abençoe a tua vida. Amados, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Diga assim comigo: e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, e disseram: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, a igreja diz assim comigo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedece? Aleluia. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero agradecer também ao pastor José Arnaldo, a igreja, pela lembrança. Deus abençoe e multiplique. Querida igreja, noiva do Cordeiro, estamos aqui em uma festividade. Já foi aqui louvado vários louvores, pessoas aqui entoaram canções em louvor ao nosso Deus. Eu estava pronto para ministrar a palavra do Senhor em Mateus 21, a qual nos traz o título A Purificação do Templo, que teria tudo a ver com a inauguração, porque ali nós vamos ver Jesus expulsando da sua casa os cambistas, os vendedores de pomba, aqueles que compravam, aqueles que vendiam. Mas eu estava dizendo com o pastor Eduardo, Deus, por muitas das vezes, Ele muda muita coisa. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, evangelista André. E nós que somos pregoeiros da palavra, pessoas que ministram a palavra do Senhor, temos que entender algo, irmãos. Todas as vezes que nós vamos ministrar, temos que orar e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale?
Aleluia, porque se nós falamos aquilo que está no nosso coração, nada acontece. Mas quando nós falamos aquilo que Deus ministra ao nosso coração, Deus se incumbe de cumprir a palavra dele. Aleluia, e basta apenas abrir a nossa boca como trombeta de Deus na terra, e Deus vai falar aos corações. Amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Mateus, capítulo de número 8, verso de número 23, é uma palavra, podemos dizer assim, simples para a igreja. Por que simples, pastor? Porque por muitas das vezes você ouviu ela. Por muitas das vezes até as crianças que estão aqui dentro deste tempo podem dizer que sabe essa passagem de cor e salteado. Amados, a palavra vai falar conosco dizendo que Jesus lança um convite dizendo: passemos para o outro lado. E a Bíblia me diz que os discípulos o seguiram. E quando eles entram dentro do barco, está ali, amados, os discípulos juntamente com Jesus. E Jesus, com a sua forma humana, ele está cansado. Jesus, com a sua forma humana, ele está com sono. Então Jesus pega uma almofada, coloca no cantinho ali dentro daquele barco, e então Jesus dorme. E no meio dessa travessia, cerca de 10 a 12 quilômetros, no meio desse percurso, os ventos começam a soprar aquele barco. Os ventos começam a soprar aquele barco de uma forma mais forte. E o vento vai aumentando, as ondas começam a se levantar. E os discípulos começaram a ficar preocupados. Eu imagino Pedro, como alguém que é acostumado a navegar, olhar para os outros discípulos dizendo assim: olha, Judas, eu nunca vi um vento tão forte como este que estamos passando. Olhar para o João dizendo assim: João, veja só como hoje o vento está diferente. E pelo que eu conheço, este barco não vai aguentar estas ondas, não vai aguentar este vento. Então eles tiveram uma ideia: vamos acordar Jesus, vamos acordar ele, que de repente, por tanta coisa que ele tem ensinado para nós, ele tem uma solução. Então eles acordam Jesus, e quando Jesus levanta dentro do barco, eles falam assim: Jesus, tu não importa que nós perecemos aqui dentro deste barco durante este barco. Amados, então eu tive que parar e analisar essa pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Por que eu tive que analisar? É porque se eles fazem aquela pergunta a Jesus, é porque eles ainda não tinham a confiança perfeita para entender que quem estava no barco era alguém diferente. Por que, pastor? É porque eles perguntam: Jesus, o senhor não importa? O senhor que vem dizendo que faz milagres, o senhor que acabou de pregar para aquela multidão. Então, amado, Jesus, ele não dá resposta aos discípulos, e apenas ele diz assim: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E foi questão de um estalar de dedos, tudo se tornou bonança. Os discípulos maravilhados olham um para os outros e falam assim: mas quem é este homem que o vento obedece, que o mar obedece? Quem é este homem? E se maravilharam. Amados, e quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender, queridos e amados irmãos, que Paulo escreve a 1 Timóteo, capítulo número 2, verso número 5, dizendo assim: existe somente um mediador entre o céu e a terra, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Glória a Deus. Aí você que me ouve aqui nessa noite, você pode entender que Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem, a ponto de nós olharmos e percebermos que Jesus era tão humano, que Jesus caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, e eles não perceberam que era Jesus. Eles só perceberam quando Jesus pega o pão para dar graça, e alguém reconheceu, dizendo: é Ele mesmo. E porventura o nosso coração não ardia quando Ele estava conosco. Ou seja, Jesus era tão parecido comigo e contigo, que eles só perceberam isso quando realmente tiveram a percepção que a presença daquele homem não era de qualquer homem, mas sim do Filho de Deus que estava naquele homem.
digo fazendo uma análise bíblica. E quando nós fazemos uma análise bíblica sobre Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, você nessa noite vai entender que o homem das mãos furadas, ele está aqui para te dar vitória. Você vai entender que o homem das mãos furadas, ele está aqui para te dar vitória e te abençoar aqui nesta noite. Porque o homem que está aqui, você não pode ver, você não pode tocar, mas ele é o Filho de Deus, aleluia, e ele está presente aqui neste culto, nesta noite. E Jesus foi tão homem como eu e você, que a Bíblia vai me relatar em Marcos capítulo número 6, verso número 3, que Jesus, ele teve uma profissão terrena, e a profissão terrena de Jesus foi a carpintaria. Portanto que quando Jesus volta a Nazaré, alguém olha para Jesus e diz assim: aquele ali é o filho de Maria, o filho de José, ele é um carpinteiro. Mas mal sabia ele que Jesus estava exercendo a mesma profissão, mas agora ele não seria o carpinteiro da sua carpintaria, que mexia com madeira, mas agora Jesus era o carpinteiro do céu, se manifestando 100% Deus em Nazaré. Mas só que quando Jesus começa a fazer milagres, alguém tomado de dúvida vai dizer: não, este aí é o filho de Maria, este é aquele que tinha a carpintaria. Amados, mas Jesus, sendo 100% homem, ele foi carpinteiro. Mas sendo 100% Deus, ele chega até Pedro, aquele que um dia Jesus tomou o seu barco emprestado e não sabia navegar no barco, a ponto de dizer: Pedro, eu sou carpinteiro, mas eu preciso do teu barco para que eu chegue à beira da praia para me ministrar a palavra. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo: já que você não sabe mexer com barco, que você não é pescador, você é carpinteiro, eu vou contigo e vou conduzir o barco até que você ministre o teu sermão. Mas só que terminando aquele sermão, Jesus faz um convite a Pedro, dizendo: Pedro, vamos pescar, vamos pescar. E Pedro fala assim: nós temos pescado a noite toda e nenhum peixe tenho apanhado, mas sobre a tua palavra. Aí eu entendi que Pedro já teve uma percepção, que quem falava com ele era alguém que não sabia pilotar o barco, mas era alguém que podia prover algo para Pedro. Aí Pedro fala assim: sobre a tua palavra nós vamos pescar novamente. Aí Jesus fala: volte para o mesmo lugar, volte para onde você já pescou. Pedro lança a rede e ali as redes são cheias de peixe, a ponto que o barco quase afundou. Pedro agora faz a sua melhor pescaria. Pedro agora está com o barco cheio de peixe, e peixe para pescador é sinal de abundância. Mas agora aquele homem que não sabia conduzir o barco vai virar para Pedro, aquele carpinteiro, sim, o carpinteiro de Nazaré, e vai dizer assim: Pedro, segue-me e fazei de você um pescador de homens. Aleluia! O Jesus 100% Deus se manifestou para Pedro dizendo: eu não sei pescar o peixe do mar, mas agora eu vim para salvar vida, para dar vida, para pescar homens e mulheres e trazer para eles a salvação. Ou seja, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E o Jesus, irmãos, 100% homem, ele recebe um convite lá em João 2. Qual é o convite que Jesus recebe? O convite que Jesus recebe: olha, Jesus vai ter um casamento. Então a sua mãe está convidada, e a sua mãe sendo convidada, você também, você vai ser um convidado especial, um convidado de honra. Pode trazer toda a sua turma. Jesus até então não tinha feito nenhum milagre em Caná da Galileia. Jesus estava no casamento, assentado como qualquer um de nós pode estar em uma festa. A notícia corre dentro da festa dizendo: ei, o vinho acabou. A sua mãe, que sabia que o seu filho era 100% dela, porque saiu do ventre dela, mas ela sabia que o 100% dele também era de Deus. Ela fala: eu vou resolver este problema. Então ela chega até o seu filho 100% terreno e fala: meu filho, o vinho acabou. Aí Jesus, 100% terreno, 100% homem, diz: ainda não é chegada a minha hora.
Mas a mulher vira para os serviçais e diga: faça tudo o que ele mandar fazer. Agora Jesus está na festa, o Jesus 100% homem, mas agora passado o tempo, vai se manifestar o Jesus 100% Deus, e o Jesus 100% Deus se manifesta naquela festa, dizendo: traga para mim as talhas, mas traga as talhas cheias de água. E quando trouxer as talhas cheias de água, o 100% Jesus se manifesta, porque quando alguém pega o vinho, leva para o mestre-sala, ele prova e fala assim: mas espera aí, tem algo diferente aqui, porque eu nunca tomei um vinho tão saboroso como esse que nós estamos tomando. Ou seja, o Jesus 100% homem, talvez quem olha por aí sabe que não pode transformar nada, porque carregam ele morto, mas o 100% Jesus Deus, ele está aqui para transformar a água em vinho. Somente os que creem nessa palavra, somente os que acreditam, levante aí a tua mão, abra a tua boca e dá glória, porque o Jesus 100% Deus, ele está aqui neste lugar. Soube atacar a manderévias. Em Marcos capítulo de número 11, está Jesus caminhando, e quando Jesus está caminhando, como Jesus 100% homem, ele sente fome. O Jesus 100% homem, ele sente fome. O Jesus que você ouve alguém pregar dizendo que multiplicou o pão e multiplicou o peixe. É esse Jesus mesmo, 100% homem, está caminhando, e quando ele sente fome, ele vê uma figueira cheia de folhas, e ele fala: eu vou comer um figo. E quando Jesus abre aquela figueira, ele só encontra folha nela. E Jesus ficou tão nervoso naquele momento que ele amaldiçoou aquela figueira, porque agora ele esqueceu que ele é 100% homem, ele também é 100% Deus, e o que sai da boca dele tem poder. Os discípulos se escandalizaram quando voltaram, viram a figueira seca. Aí Jesus tinha que se justificar. Aí Jesus fala assim: olha, tudo que pedires com fé, crendo, vocês vão receber. Tudo. Mas o Jesus 100% homem sentiu fome. O Jesus 100% homem sentiu fome, mas o Jesus 100% Deus, lá em João 6, vai dizer assim para a multidão: vinde a mim, porque eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu não sei se você está entendendo que o Jesus 100% Deus, ele está aqui, porque o Jesus 100% homem, ele está caminhando, e quando ele está caminhando, ele sente sede. Então ele vê um poço, e o Jesus 100% homem aproxima do poço, e ali está uma mulher. Jesus 100% homem está com sede, e aproximando da mulher, ele fala assim: ô mulher, me arruma um copo com água. A mulher olha para Jesus homem e fala assim: como tu judeu me pede água, que sou uma mulher samaritana. Aí Jesus agora deixa o 100% Jesus terra, o 100% Jesus homem, e agora se manifesta o Jesus 100% Deus. Ele olha para a mulher e fala assim: mulher, se tu soubesse a água que eu tenho para tu beber, mulher, tu beberia dela, e nunca mais tu teria sede. Esse Jesus está aqui. Quem acredita que ele está aqui na glória, quem acredita que ele está aqui na glória, o teu Jesus é 100% Deus, o teu Jesus está aqui, né? O Jesus 100% homem teve amigos, e ele entra na cidade de Betânia e faz amizade. E ele conhece alguém por nome de Lázaro, ele conhece alguém por nome de Maria, ele conhece alguém por nome de Marta. E o Jesus 100% homem tinha por costume visitar os seus amigos. Mas um dia chega a notícia até Jesus dizendo: olha, Jesus, o teu amigo Lázaro está enfermo, e mandaram te chamar porque tu ama ele, mandaram te chamar porque a enfermidade dele é feia, Lázaro vai morrer. Mas agora o Jesus amigo que estava na casa de Marta, que estava na casa de Maria, não aparece. Pastor José, eu tenho que entrar nessa mensagem dizendo que lá em Betânia houve muito murmúrio. Por quê, pastor? É porque Lázaro deu febre, o amigo dele não apareceu. Lázaro deu vômito, e alguém diria: ele não era o seu amigo.
100% homem. Agora ele chega atrasado. E quando ele chega atrasado, alguém olha para ele e fala assim: Jesus, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o Jesus 100% Deus falou: mulher, o seu irmão há de ressuscitar. Mas agora, amados, Marta e Maria estão considerando realmente que Jesus é só 100% homem. E Jesus vai até Maria e diz: ei Maria, eu estou aqui, aonde puseste Lázaro? Aí Maria fala assim: oh Jesus, tu chegaste atrasado, porque o meu irmão já está morto. Tem 4 dias que nós fazemos o sepulcro, colocamos ele lá, e foi colocado uma pedra tão grande, Lázaro já cheira mal. Aí o Jesus amigo, o Jesus 100% homem, chora pela morte do amigo. Mas o 100% Jesus Deus se manifesta e fala assim: aonde colocaste o meu amigo Lázaro? Aonde colocaste? Aleluia. Aí toda Betânia acompanha agora Jesus. Toda Betânia vai atrás de Jesus para ver se Jesus realmente era amigo terreno ou amigo do céu. Ei, deixa eu abrir um aspa: o teu amigo não é terreno, o teu amigo é do céu. O teu amigo não é amigo terreno, o teu amigo é amigo do céu. Aí agora o amigo terreno chega, mas se manifesta 100% Deus. Vão caminhando rumo ao sepulcro de Lázaro. E quando Jesus está caminhando ao sepulcro de Lázaro, toda Betânia saindo naquele cortejo. Mas agora não estão levando para o sepulcro alguém para apenas visitar, como nós temos agora um feriado próximo, que é dia de finados. Mal sabia eles que estava levando o amigo terreno Jesus, mas iria se manifestar o amigo 100% Deus. Aí quando Jesus aproxima do sepulcro a qual estava Lázaro, não foi preciso usar força humana, porque Jesus abriu somente a tua boca e fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora, Lázaro. Aí aqueles que foram lá para ver, viram Lázaro sair. Aí Jesus fala assim: tire dele as ataduras, tire dele os lençóis e deixa-o ir. Igreja, eu tenho para comigo que Lázaro aproxima de Jesus e falou: oh, Jesus, é por causa disso que eu sou teu amigo. Mas espera aí, Jesus, eu passei por dia difícil, por dias enfermos. Aí Jesus, pastor Eduardo, chega até Lázaro e pega na mão de Lázaro e fala assim: meu amigo Lázaro, as coisas melhores eu reservo para os meus amigos. As coisas maiores eu reservo para os meus amigos. Ei, Jesus é teu amigo, Jesus é teu Deus. E ainda que o amigo terreno venha ferir o teu coração, e ainda que o amigo terreno não chegue na hora certa, o teu amigo no céu, o teu amigo no céu, o teu amigo no céu, o teu amigo no céu está aqui nesta noite. Talvez você está confiando no amigo terreno, você está confiando no prefeito, no presidente. Jesus te convida nessa noite a uma amizade com ele. Ele que é o teu amigo no céu, é ele que vai te dar vitória. E Jesus não vai te deixar no sepulcro. O teu amigo no céu, ele não vai chegar no meu tempo, ele não vai chegar no teu tempo, ele vai chegar no tempo dele, porque ele é o amigo fiel que está aqui nesta noite. Quem é este homem? É Jesus. Jesus está fazendo um convite, e Jesus ele põe agora à prova aqueles que querem servir. E aparece até ele um jovem dizendo: mestre, eu quero te seguir. Jesus olha para aquele jovem e fala assim: olha, as aves têm os ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Daí você vai me dizer assim nesta noite: peraí, pastor, Jesus homem não tinha nem aonde reclinar a cabeça na terra? Não, Jesus homem, por muitas das vezes aqui nesta terra, alguém até discriminou ele, porque ele era homem igual a mim e você.
você, mas o Jesus do céu, o Jesus Deus, ele olha para os discípulos e fala assim: estou indo, vou preparar lugar na casa do meu pai, tem muitas moradas, na casa do meu pai tem lugar para você, na casa do meu pai tem lugar para você, na casa do meu pai tem lugar para você, tem lugar para você. Ei, Jesus está aqui, Jesus está aqui, ele se manifesta na tua vida, ele se manifesta na minha vida. E então nessa noite eu quero te dizer que Jesus é o homem dos milagres que está aqui neste lugar. Pastor, o Jesus 100% homem, ele está carregando uma cruz, e no caminho do Calvário, levando aquela cruz, por ser homem, ele se sente cansado, ele sente as pernas fracas. Jesus não está conseguindo levar o peso da cruz, pois a caminhada era longa, ele não estava conseguindo com a sua força física, mas mesmo assim, lá em João 19, nós vamos ver Jesus pregado numa cruz, e quando ele levanta a cabeça, ele fala assim: Pai, está consumado, está consumado, está consumado, está consumado. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor quer pregar para mim. Eu vou resumir para você entender. Eu vou resumir para que você entenda. Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia. Jesus está aqui. Pastor, ele está aqui. E ele é maior do que qualquer homem terreno. Um historiador ateu, ele vai escrever uma frase que talvez ela venha tocar no seu coração nessa noite. Ele escreveu assim: se um dia Deus existiu e pisou na terra como homem, esse homem se manifestou na forma de Jesus. Eu vou repetir para você entender. Se um dia Deus existiu, e se um dia ele pisou na terra, Deus é Jesus. Aleluia. Aí, pastor, o que o senhor quer me dizer? Eu quero te dizer, amados, que Jesus sabe tudo aquilo que você está passando. Jesus sabe da forma humana. A Bíblia vai até me dizer, o salmista escrevendo, dizendo assim: Deus olha para nós, lembra da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Sendo pó, somos, irmãos, todo dia levados a tropeções, ao pecado que tão de perto nos rodeia. Mas então eu vejo Jesus como Deus se manifestando na glória, dizendo: eu vou te perdoar, mas você tem que estar grudado comigo, você tem que estar ao meu lado, você tem que estar comigo. Aí por quê, pastor? É porque eu te digo nessa noite que por muitas das vezes você é questionado, por muitas das vezes alguém pode vir com a implicância a ti dizendo: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Jesus? Eu quero te dizer que o teu Jesus está mais perto do que você imagina. Por quê, pastor? Porque ele sabe que você precisa dele. Ele é o teu amigo, ele é o meu amigo. Pastor, e ainda que a natureza humana, o homem diga assim: para você acabou, não tem mais jeito, a última palavra vem de Jesus. A última palavra vem de Jesus. Mas pastor, quem disse foi o melhor advogado? Quem disse foi o melhor médico? Ei, você confia no médico mais do que em Deus? Você confia no advogado mais do que em Deus? Se você confia mais neles do que em Deus, nessa noite eu quero te apresentar este homem que acalmou a tempestade quando o barco estava sendo sacudido. Eu lhe apresento Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é maior do que João, ele é maior do que Pedro, ele é maior do que muita gente que se acha por aí. Se acha por aí. É por isso que a Bíblia me diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor. Nós vamos fazer menção do nome do Senhor. Se você acredita, se você está pegando esta palavra, aproveita o teu tempo, levanta aí a tua mão, dá o teu melhor, dá a tua melhor adoração, aproveita, porque Ele está aqui.
mensagem. Eu estava me preparando para um culto de ensino na terça-feira, quando alguém bate no portão da igreja. Eu abri o portão, estava lá um homem, língua branca, olhos fundos, magro, e me disse assim: aqui que o pastor Fernando mora? Eu falei: sim. Ele estava com os papéis na mão, falou assim para mim: olha, pastor, eu estou vindo da cidade de Uberlândia. Alguns meses atrás eu comecei a sentir mal, e médico nenhum conseguiu descobrir o que eu tinha. Me encaminharam para um especialista em Uberlândia, e eu estou vindo de lá, e as notícias não são boas. Falei: então vamos entrar para cá, vamos conversar. Pus uma cadeira na frente do púlpito, sentei no púlpito e falei: pode me falar. Ele me falou assim: pastor, eu fui alguém que aprontou de tudo nesta vida, e agora a conta chegou. Eu estou vindo do médico, um dos melhores médicos de Uberlândia, e o diagnóstico que eu tenho aqui em mãos é que eu sou aidético. Aí eu dei uma risada e falei assim: não, eu conheço alguém que resolve este problema. Eu conheço alguém que pode colocar um ponto final nessa doença. E aquele homem regalou os olhos e falou assim: o senhor conhece? Eu falei: conheço. E eu quero dizer que isso para ele não é nada. Aleluia. Deu até vontade de cantar aqui: este problema pro teu Deus é nada, pode acreditar. Aí, irmãos, nasceu uma esperança dentro do coração dele. E eu disse: eu tenho um amigo, eu tenho alguém que pode solucionar o teu problema. E ele disse: pastor, fala para mim quem é. Eu falei: é o dono dessa igreja, ele é o dono da igreja, é o dono da igreja. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é o Todo-Poderoso, é aquele que cura, não precisa de mãos humanas. E ele disse: é, pastor, até AIDS ele cura. Eu falei assim: até AIDS ele cura. Olhei para o relógio e disse: daqui a pouco eu tenho culto, eu tenho que encerrar essa conversa contigo. Você deixa eu orar para você? Aquele homem veio até a frente do altar. Eu subi no altar e pus a mão na cabeça dele e disse: não no nome de João, não no nome de Abadia, não no nome de Aparecida, mas no nome de Jesus, enfermidade, sai da vida deste homem agora! Vai, show! Ele limpou as lágrimas e falou assim: pastor, só isso? Eu falei: só, pode ir embora. Entrou dentro da caminhonete, foi embora. Passou 15 dias no culto de domingo. Aquele homem chegou na igreja, ele e o pai dele. Terminando o culto, ele me chamou e disse: pastor, eu tenho algo para te contar. Eu falei: conte, meu irmão. O médico não quer reconhecer. O médico, você sabe que é muito incrédulo, mas eu fiz os exames todos novamente. A minha carga viral é zero. É zero, é zero, é zero, é zero. Mas o médico ainda não acredita. Eu falei: eu carimbo, você pode acreditar, porque o Jesus a qual eu ministrei sobre a tua vida, ele não tem um diploma da medicina, ele não tem uma especialidade, talvez de pendurada na sua parede, mas ele tem na sua palavra escrita que toda enfermidade ele cura. Não tem enfermidade pequena ou não tem enfermidade grande. Por quê, pastor? É porque ele é Deus, 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 e ele está aqui nesta noite. Trabalhe, show, me acende, anda, me abaixou, me anda, ele está aqui nesta noite curando. Ele está aqui nesta noite te enchendo de poder e de glória. Ele está aqui nesta noite para repreender esse remédio
pastor, mas parece que Jesus está longe de mim. Em outra ocasião, os discípulos estavam dentro de um barco. Era noite, a tempestade assopra, eles estão com medo, mas agora Jesus não está no barco. Agora Jesus tinha ficado na beira da praia. Aleluia! Quando eles olham na escuridão, no meio daquela ventania, no meio daquela tempestade, eles veem alguém andando sobre as águas. Alguém dá um grito dizendo: é um fantasma. E quando Jesus fala é um fantasma, quando os discípulos falam é um fantasma, eu acredito que Pedro percebe que não era fantasma, que realmente era Jesus. Aí Jesus fala assim: acalma-te, tenha bom ânimo, porque sou eu. Aí Pedro agora, ele capta na sua mente, sabe que a voz de quem está soando no meio da tempestade é do capitão do barco. Aí Jesus fala assim: Pedro, sou eu. Aí Pedro fala assim: deixa eu ver se é Jesus mesmo. Se for tu, Jesus, faz que eu vou até a ti sobre as águas. Aí Jesus fala assim: então vem, Pedro. Todas as vezes que eu prego, eu imagino, irmãos, se Jesus fosse alguém que Pedro não conhecia, Pedro não descia do barco. Mas quando Pedro reconhece que é a voz de Jesus, Pedro, mais do que depressa, ele desce do barco para a água, e ele começa a caminhar sobre as águas, e vai até Jesus. Mas Pedro agora tem medo. Ele tira os seus olhos de Jesus, e quando ele tira os olhos de Jesus, Jesus vê Pedro afundando. Mas quando Jesus vê Pedro afundando, ele vai lá, pega nas mãos de Pedro e coloca Pedro de pé novamente. Pastor, o que o senhor quer me explicar? Eu quero te explicar. Por muitas das vezes é muito fácil descer do barco, por muitas das vezes é muito fácil descer do barco, mas para subir no barco de novo é só com a ajuda de Jesus, é só com Jesus segurando na nossa mão. E o Espírito Santo de Deus comissiona a dizer que nessa noite Jesus está pegando alguém pelo braço novamente. Jesus está pegando o crente pelo braço e está colocando de novo dentro do barco. Jesus está colocando alguém de novo dentro do barco. Pastor, se tu não crê, eu creio que Jesus tem poder, tem, e ele está pegando sim, ele está te chamando. Vamos de novo no barco, vamos de novo pro barco. Eu vou acalmar a tempestade, eu vou acalmar os ventos, porque eu sou o teu amigo. E no momento de tempestade que tu afundaste, eu estava lá, pego na tua mão e te coloco de novo dentro do barco. Só os que crê, só quem tem adoração, só quem crê nesta palavra, dá um grito nesta noite. Abra a tua boca, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá aleluia aqui neste lugar. Oh, a série bacana da bastura. Quem é ele? Quem é ele? Ele é o dono da igreja, ele é o teu amigo, ele é meu amigo. E Jesus está curando aqui nessa noite de depressão. Jesus está curando nessa noite a vontade de suicídio. Ah, pastor, é um tempo tão difícil. Fulano suicidou, Beltrano está cortando os braços com a gilete. Mas eu quero te dizer que esse espírito hoje vai ser repreendido, não no nome do pastor Fernando, não no nome do pastor José Arnaldo, mas no nome de Jesus. Espírito maligno, cai fora daqui, cai fora daqui. E todos se maravilharam, dizendo que este homem, que até o vento obedece e o mar lhe obedece. Arabacélia. Este homem é Jesus Cristo, teu amigo. Este homem é Jesus Cristo, dono desta igreja. Se o pastor José Arnaldo me permitir, eu quero pedir à igreja que fique sobre os pés. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E se você tiver coragem, quiser me ajudar a pregar nessa noite, vire para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Jesus, aleluia, Ele te convida para uma amizade íntima nesta noite. Se o irmão abrir um sorriso,
Que Jesus nessa noite convida ele para uma intimidade particular.